Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 26. Jane. Jane e Frost encontraram Amy sentada sozinha a uma mesa nos fundos do bar, curvada e encolhida em uma silhueta tão pequena, quase invisível na penumbra. Eram 8 da noite de uma sexta-feira, e o bar estava lotado de jovens que finalmente estavam livres depois de uma longa semana de trabalho, prontos para beber, dançar e quem sabe encontrar alguém especial. Em um ambiente com música estridente e vozes altas, Amy Antrim era como um fantasma silencioso escondido nas sombras. Obrigado por terem vindo tão rápido, disse ela. O meu pai está no trabalho e não consigo falar com a minha mãe. Não sabia mais o que fazer, e vocês me disseram para ligar a qualquer hora. Você fez a coisa certa, garantiu Jane. Fiquei com medo de ir andando até o meu carro. Amy olhou para a multidão. Achei que ficaria mais segura aqui, com toda essa gente em volta. Jane e Frost sentaram-se à mesa com ela. Conte-nos exatamente o que aconteceu, pediu Jane. Amy respirou fundo para se acalmar. Vim até a cidade para fazer compras. Bem, para olhar as vitrines, na verdade. Entrei em uma sapataria nesta mesma rua e estava dando uma olhada lá dentro quando o vi pela vitrine. Ele estava parado do outro lado da rua, olhando para mim. Não só olhando, mas me encarando com uma expressão voraz. Tem certeza de que era o mesmo homem? No começo, eu não tinha certeza. Eu o vi apenas de relance antes de ele sumir. Então pensei, tudo bem, talvez fosse outra pessoa. Tinha que ser outra pessoa, porque como ele saberia onde me encontrar? Você disse que estacionou seu carro aqui perto. Perguntou Frost. Isso, no estacionamento, no M da rua. Você veio dirigindo sozinha? Ela assentiu com a cabeça. É a primeira vez que dirijo desde o acidente. Tenho evitado vir ao centro da cidade porque minha perna dói quando ando por muito tempo. Você veio direto da casa dos seus pais? Vim. Disse alguém que estava vindo para o centro? Não. Minha mãe estava na aula de yoga e eu precisava sair de casa um pouco. Depois de todas essas semanas, está na hora de retomar a minha vida. Fazer alguma coisa divertida para variar. Minha mãe estava preocupada com aquele homem, mas eu, não. Eu realmente nunca pensei. Amy olhou para o bar lotado, examinando os rostos com desconfiança. Mesmo com 2 policiais sentados à sua mesa, ela agia como uma presa atenta aos predadores. O que aconteceu depois? Perguntou Jane. Depois que você saiu da sapataria. Saí para ver se o homem ainda estava por perto. Quando não o vi de imediato, pensei, tudo bem, talvez eu tenha me enganado. Talvez fosse realmente outra pessoa. Ela sondou o bar mais uma vez, ainda cautelosa, muito alerta. Então eu vi, na rua. Era ele, tenho certeza. Ele começou a vir na minha direção, e foi aí que eu entrei em pânico. Me refugiei no primeiro lugar movimentado que encontrei e fiquei escondida pelo máximo de tempo que consegui no banheiro feminino. Achei que ele nunca fosse me atacar aqui, não com todas essas pessoas por perto. Mas será que alguém naquele bar notaria? Jane se perguntou. Estavam todos muito ocupados bebendo para prestar atenção na jovem assustada em um canto escuro. Naquela multidão, com a música alta, quem ia notar uma arma ou uma faca até que fosse tarde demais? Amy, disse Frost, por que você acha que esse homem está seguindo você? Eu bem que queria saber. Já tentei me lembrar de onde nos conhecemos, mas simplesmente não consigo encontrar uma resposta. Só sei que tem alguma coisa no rosto dele que me parece familiar. As batidas da música soavam e uma garçonete passou com uma bandeja de martini, enquanto Jane estudava o rosto de Amy na penumbra. Ela esperou um momento antes de perguntar. O nome James Cragon significa alguma coisa para você? Não. Deveria? Pense bem, Amy. Você realmente nunca ouviu esse nome antes. Sinto muito, mas desde o acidente, minha memória. Ela balançou a cabeça. E quanto ao seu pai?
Que lembranças você tem dele? Perguntou Jane. Você conhece o meu pai. Não estou falando do Dr. Antrim. Estou falando do seu pai biológico. Mesmo com pouca luz, Jane pôde ver a jovem cartença de repente. Por que você está perguntando sobre ele? Você se lembra bem dele? Tento não me lembrar. Sua mãe disse que você tinha 8 anos quando o viu pela última vez. É possível que esse homem que está seguindo você seja. Não chame aquele homem de meu pai. Surpresa com a intensidade da reação, Jane olhou para Amy em silêncio. A jovem a encarou com reza, como se desasse Jane a cruzar uma linha invisível. Ele era tão horrível assim. Amy? Perguntou Jane por Amy. Você deveria fazer essa pergunta à minha mãe. Era ela quem aguentava as agressões dele. Quicava com todos os hematomas e olhos roxos. Você sabe onde ele está agora. Não faço ideia. E realmente não me importo. De repente Amy se levantou. Um claro sinal de que a conversa havia terminado. Eu gostaria de ir para casa agora. Vamos acompanhá-la até o seu carro, disse Jane enquanto também se levantava. Mas me deixe dar uma olhada primeiro, para ter certeza de que ele não está por perto. Jane abriu caminho entre os corpos aglomerados no bar, sentindo os aromas conitantes de perfume, loção pós-barba e bebida velha, e saiu. Foi um alívio respirar ar fresco novamente enquanto examinava a rua movimentada. Naquela noite de sexta-feira, a rua estava repleta de pessoas indo jantar ou tomar uma bebida depois do trabalho, mulheres de saia curta e salto alto, empresários de gravata, matilhas de jovens errantes. E então Jane o avistou ao longe, um homem com uma capa de chuva cinza, afastando-se dela em direção ao Boston Common. Ela partiu atrás dele. Àquela distância, ela não sabia dizer com certeza se era o homem do cemitério, mas ele tinha a mesma compleição magra. Jane tentou não perder o homem de vista enquanto ele serpenteava através do mar de transeuntes, mas ele se movia rápido, indo direto para o parque, onde já estava escurecendo. Se ele entrasse no parque, Jane perderia em meio às sombras. Ela começou a correr, passando por pedestres que estavam muito preocupados consigo mesmos para desviar dela. Tentou abrir caminho através de um grupo apertado de pessoas. Se bateu com força no ombro de um homem. Ei! Gritou ele, irritado. Não olha para onde anda? Essa colisão foi o suficiente para distraí-la. Quando voltou a se concentrar em sua presa, ele havia sumido. Jane correu até a esquina da Nevury com a Arlington e atravessou a rua em direção ao Common. Onde ele estava? Onde? Um casal passou, de braços dados. Um grupo de adolescentes estava sentado em um circo no gramado, cantando ao som de violões. Ela olhou em volta e de repente o avistou, parado na esquina oposta. Quando atravessou a rua na direção dele, o homem ergueu os olhos e sorriu, mas seu sorriso não era dirigido a Jane. Era para outra mulher, uma mulher que caminhou direto até ele e lhe deu um beijo na bochecha. Então o homem e a mulher deram as mãos e saíram caminhando juntos, passando por Jane. Homem errado. Jane examinou rapidamente a rua, mas o homem do cemitério não estava em lugar nenhum, se é que em algum momento estiver ali. Asterisco, asterisco, asterisco. Amy pode ter se enganado, disse Frost. Talvez ela tenha visto o mesmo sujeito que você viu e tenha pensado que era o homem do cemitério. Mas ela insiste que tem certeza absoluta. Jane suspirou. E se estiver certa, temos um problema. Ela e Frost estavam sentados no carro em frente à casa dos Antrim, até onde tinham acompanhado Amy, deixando-a aos cuidados dos pais. Eles moravam em uma área residencial com belas casas e árvores maduras, com jardins e sebes meticulosamente cuidadas, um bairro onde a violência parecia estar milhões de quilômetros de distância. Mas a verdade era que não existiam bairros assim. Mesmo ali, naquela rua tranquila, Jane podia sentir a ameaça que pairava sobre aquela casa. Sobre Amy Antrim. Se realmente era ele na Nevury Street, então não foi coincidência, disse ela. Ele não a encontrou naquela sapataria por acaso. Ela disse que dirigiu direto de casa para lá. E se ele a seguiu até lá, significa que ele sabe onde ela mora. Eles ficaram em silêncio enquanto olhavam para a casa dos Antrim, onde Amy e os pais ainda estavam sentados na sala de estar. Eles tinham ficado abalados, é claro, mas talvez não tivessem plena consciência de quão perigosa a situação poderia ser para Amy. O celular pré-pago só pode ser dele. Ele fez aquelas ligações para a residência dos Antrim, disse Jane. E quando Juliane atendeu, ele desligou, porque a pessoa com quem realmente queria falar era Amy. A casa deles tem sistema de alarme, disse Frost. Então ela deve estar segura aqui. Mas e quando Amy sair de casa, como fez hoje? Eles não podem vigiá-la o tempo todo. Uma silhueta atravessou a sala e parou, emoldurada pela janela. Era a mãe de Amy, olhando para a rua. A mãe leoa, à espreita do perigo. No lugar de Juliane, Jane estaria igualmente vigilante. Vou ligar para o departamento de polícia de Brooklyn, disse Frost. Ver se podem enviar uma viatura até a casa deles de tempos em tempos. Ficaram tensos quando um par de faróis se aproximou. O carro se movia tão devagar que o pulso de Jane se acelerou. Um sedã escuro passou pela casa dos Antrim e virou em uma entrada de veículos 2 casas adiante, a porta de uma garagem se abrindo com um ruído. Os dois relaxaram. Jane voltou sua atenção para a casa, onde Amy estava agora, ao lado da mãe, junto à janela. Você achou estranho o que Amy disse no bar? Qual parte? A maneira como ela se recusou a falar sobre o pai biológico. Ela ficou muito irritada quando toquei no assunto. Parece que foi uma infância bastante traumática. Ver a mãe ser espancada. Eu me pergunto onde ele está agora. Se é possível que tenha sido ele quem. Sei aonde você quer chegar com isso, mas convenhamos.
Ela reconheceria o próprio pai, mesmo depois de 13 anos. Você tem razão. Jane se recostou no banco e soltou um suspiro exausto. Queria ir para casa. Queria jantar com a família, ler uma história para Regina e aconchegar-se na cama com Gabriel, mas não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido naquela noite. E no que mais eles poderiam fazer para garantir a segurança de Amy. E se esse homem a estiver perseguindo há algum tempo, não apenas semanas, mas meses? Sugeriu Frost. Nós presumimos que ele a tivesse visto pela primeira vez no cemitério, mas ele poderia estar atrás dela antes. E onde é mais provável que ela tenha chamado a atenção de um perseguidor? Na universidade. Frost assentiu com a cabeça. Uma garota bonita passa 4 anos andando pelo campus quase todos os dias. Um cara nota e começa a segui-la. Fica obcecado por ela. Talvez até tente matá-la. Tudo bem. Mas o que isso tem a ver com Sua Soares? Talvez nada. Ela olhou para casa novamente. Mãe e ele haviam sumido e não havia ninguém na janela. Ela pensou em outras vítimas de perseguição, mulheres sem vida que ela só tinha visto pela primeira vez quando já estavam mortas. Esse era o fardo de trabalhar investigando homicídios. Ela sempre chegava tarde demais para mudar o destino da vítima. Desta vez é diferente, pensou ela. Desta vez a vítima ainda está viva, e vamos garantir que continue assim. Capítulo 27. Você já desejou poder voltar para a faculdade? Perguntou Frost enquanto ele e Jane desciam as escadas do estacionamento do campus. Seus passos ecoavam nas paredes de concreto da escada, multiplicando os sons até parecerem as botas de um exército em marcha. Eu? Não. Eu mal podia esperar para terminar a faculdade e seguir com a minha vida, respondeu Jane. Bem, eu tenho saudade, disse Frost. Sinto falta de assistir às aulas, de absorver todo aquele conhecimento, de imaginar todas as possibilidades diante de mim. Ainda assim, olha só para você. Frost suspirou. Olha só para mim. Eles saíram pela porta do térreo e entraram no campus da Northchester. O semestre de verão tinha começado 3 semanas antes, e, naquele dia quente de nau de primavera, roupas absurdamente minúsculas circulavam por toda parte. Desde quando tops e shorts curtos tinham se tornado trajes apropriados para a universidade. Jane imaginou a Regina, dali a 15 anos, perambulando pelo campo seminua como algumas daquelas garotas. Não se dependesse de Jane. Meu Deus, eu realmente me transformei na minha mãe. Se eu pudesse fazer tudo de novo, repetiu Frost, observando os alunos passarem. Se eu pudesse voltar para a faculdade, mesmo assim você se tornaria policial, completou Jane. Talvez. Ou talvez seguisse um caminho completamente diferente. Poderia ter feito faculdade de Direito, como Alice. Você ia odiar. Como você sabe. Passar o dia todo sentado em um tribunal quando poderia estar aqui fora, caçando criminosos comigo? Eu usaria ternos melhores. Você parece Alice falando. Ela acha que não estou explorando todo o meu potencial. Quantos advogados você acha que atuam neste país? Não sei. 1 milhão? 2 milhões? E quantos detetives investigam homicídios? Não tantos. Muito menos. Porque poucas pessoas conseguem fazer o que nós fazemos. Diga isso para Alice. Ela parou, olhou o mapa no celular e apontou. É por aqui. O quê? O gabinete de Arthur. E nós estamos atrasados. 20 minutos atrasados, na verdade, mas o professor Aaron Arthur não pareceu notar. Quando entraram em seu gabinete, ele estava tão concentrado nos papéis em sua mesa que apenas olhou para cima e fez um gesto para que se sentassem. Sou a detetive Rizzoli. Jane se apresentou. E esse é... Sim, vi os nomes na minha agenda. Falo com vocês em 1 minuto. Deixe-me terminar de avaliar esta atrocidade primeiro. Ele passou para a página seguinte. Com quase 70 anos, Arthur tinha idade suficiente para ter se aposentado havia uma década, mas ainda estava ali, um habitante que parecia permanente daquele escritório abarrotado de livros. Pilhas de volumes assomavam de cada lado dele, como torre de xadrez guardando a mesa. Ele bufou com escárnio, rabiscou uma nota na página e jogou o papel na cesta. Estava tão ruim assim? Perguntou Frost. Na verdade, eu deveria denunciar esse aluno por plágio. Ele realmente achou que eu não ia reconhecer um parágrafo de um livro que eu mesmo organizei? Na primeira vez que fazem isso, dou 0. Mas na segunda, ele deu uma risada. Nunca houve uma segunda vez. Não depois que eu acabo com eles. E é por isso que ele ainda não se aposentou, pensou Jane. Sem os alunos, quem ele ia aterrorizar? Agora, disse ele, finalmente dando-lhes toda a atenção. Vocês disseram que tinham perguntas sobre Amy Antrim? Ela nos disse que o senhor era o orientador dela, disse Jane. Sim, uma pena o acidente. Ela não conseguiu se formar com o restante da turma, mas pode apresentar a monograia no outono, se quiser. Vocês pegaram o motorista que a atropelou? Acredito que não tenha havido progresso nesse ponto. Mas não é isso que vocês estão investigando? Ele olhou para Frost e depois para Jane, a cabeça girando sobre o pescoço magro como um avestos em busca de uma presa. Não, estamos aqui para tratar de outro assunto. Parece que alguém está perseguindo Amy, e é possível que tudo tenha começado aqui no campus. Ela nunca comentou isso comigo. Ela só tomou conhecimento disso nas últimas semanas, quando ele a abordou em um cemitério local. Então ele apareceu de novo, na Nevury Street. É um homem mais velho,
na casa dos 50, talvez 60 e poucos anos. Arthur fez uma careta. Eu não consideraria isso velho. Por favor, dê uma olhada nesta imagem, disse Frost, abrindo o vídeo da câmera de segurança em seu tablet e deslizou o dispositivo para Arthur. É de uma das câmeras de segurança do cemitério. Talvez o senhor o reconheça. Como? Mal consigo ver o rosto do homem neste vídeo. Mas talvez haja algo nele que o senhor reconheça. As roupas, o jeito de andar. Ele se parece com alguém que o senhor conheça no campus? Arthur reproduziu o vídeo de novo. Sinto muito, não o conheço. Definitivamente não é ninguém do meu departamento. Ele devolveu o tablet para Frost. Quando você disse que alguém a estava perseguindo, presumi que estivesse falando de um homem mais jovem, como um de seus colegas de classe. Entendo que Amy pode acabar atraindo a atenção dos homens, indesejada ou não. E ela já atraiu? Atenção indesejada? Perguntou Jane. Não faço ideia. O senhor é o orientador dela. Ela alguma vez comentou algo sobre: eu sou orientador dela em assuntos acadêmicos. Os estudantes não vêm até aqui para falar da vida pessoal. Não, imagino que não, pensou Jane. Quem ia conar em um velhote mal-humorado como você? Amy com certeza deve ter alguns admiradores, sendo uma jovem atraente como ela. Seu olhar se desviou para uma gura de cerâmica na estante, o busto de uma gura feminina voluptuosa vestindo toga, com um dos seios à mostra. Não que eu preste muita atenção a essas coisas. As minhas reuniões com Amy eram apenas sobre assuntos acadêmicos, suas perspectivas para a pós-graduação, as oportunidades de trabalho em sua área. Como está o mercado de trabalho? Perguntou Frost. Na história da arte, ele balançou sua cabeça, pavoroso, o que foi desanimador, porque a segurança financeira é importante para ela. Ela disse que a mãe tinha dificuldade de pagar as contas, sendo mãe solteira. Mesmo que tenha durado apenas alguns anos, a pobreza e o abuso deixam marcas em uma criança. Ela mencionou abuso. Ela não entrou em detalhes, mas disse que no relacionamento anterior da mãe tinha violência. Provavelmente foi isso que motivou Amy a escolher o tema da sua monograia. Ele remexeu na pilha de papéis em sua mesa. Está aqui em algum lugar. Quando vocês ligaram para dizer que queriam falar sobre Amy, pensei que gostariam de vê-la. Ele puxou uma pasta e a deslizou para Jane. Amy escreveu isso? Perguntou Jane. É o primeiro rascunho da monograia dela sobre Artemisia Gentilis, pintora barroca italiana. O texto ainda precisa de revisões, porque Amy deixou de abordar uma questão importante na vida de Artemisia, com certeza porque se sentiu desconfortável ao escrever sobre isso. Mas o que ela escreveu até agora é muito bom. O que poderia ser desconfortável em história da arte? Deixe-me mostrar uma imagem para ajudar a ilustrar o meu ponto. Ele digitou algo em seu laptop e virou a tela na direção deles. Esta é uma pintura de Artemisia. Está na Galeria Uffizi, em Florença. Muitas pessoas a consideram perturbadora, e por uma boa razão. Jane franziu a testa diante da representação grotesca de duas mulheres de aparência sombria segurando um homem aterrorizado na cama, enquanto uma delas cortava brutalmente a garganta dele com uma espada. Cada detalhe, desde o sangue jorrando do pescoço até as dobras do suntuoso manto do moribundo, tinha sido reproduzido com uma precisão chocante. É Judite decapitando Holofernes, explicou Arthur. Não é algo que eu gostaria de ter na minha parede, disse Jane. Mesmo assim, observe a atenção aos detalhes, o impacto do realismo, a raiva fria no rosto de Judite. É um retrato da vingança feminina, um tema muito pessoal para Artemisia. Por quê? Quando jovem, Artemisia foi estuprada pelo professor. Nessa pintura dá para ver sua fúria. Senti sua satisfação em fazer justiça com as próprias mãos. Ela glorifica a violência, mas é uma violência em nome da justiça. Por isso tantas das minhas alunas são fascinadas por Artemisia. Ela dá vida às fantasias femininas de punir os homens que abusaram delas. Dá poder aos impotentes. Ele fechou o laptop e olhou para Jane como se ela em especial entendesse do que ele estava falando. Dá para entender por que esse tema atraiu Amy. Poder para os impotentes. Um tema universal. Vítimas revidando e vencendo. O senhor acha que Amy se via como uma vítima. Ela me contou que uma das razões pelas quais ficou tão fascinada pelo trabalho de Artemisia foi o abuso que a mãe tinha sofrido nas mãos do parceiro anterior. Imagino que isso tenha acontecido há muitos anos, mas esse tipo de trauma ecoa pelo resto da vida. E se ela estiver sendo perseguida agora? Ele fez uma pausa quando um pensamento repentino lhe ocorreu. O atropelamento em março. Tem alguma coisa a ver com esse perseguidor? Não sabemos. Porque se não foi um acidente, ele olhou para Jane. Então esse homem está tentando matá-la. Capítulo 28. Angela. Alguma coisa está acontecendo do outro lado da rua. Apesar dos meus esforços para não me intrometer, e apesar dos avisos da minha alheia e do departamento de polícia de Revere, simplesmente não posso ignorar o que está bem à vista da janela da minha sala. A van branca está de volta. A van que vem rondando meu bairro sem motivo aparente. Dessa vez está estacionada um pouco mais adiante na rua, quase em frente à casa dos Leopold. Ontem à tarde mesmo eu a vi passando na rua, tão devagar que eu consegui ver de relance o motorista, um homem de cabelo curto, com a cabeça voltada para a casa dos Green. Agora lá está ela, estacionada junto ao meio, virada na minha direção. Não sei quando chegou.
Às 5 da tarde, quando olhei pela janela pela última vez, ela não estava lá, mas agora, às 8h15, está parada junto à calçada, com o motor e os faróis desligados. Um veículo estacionado não é necessariamente algo preocupante, mas, quando o motorista está dentro do veículo sem fazer nada, tem alguma coisa errada. Está escuro demais para ver o rosto dele. A essa distância, ele é apenas uma silhueta atrás do para-brisa. Ligo para os Leopold. Lorelei atende. A van está estacionada em frente à sua casa. Digo a ela. A van? Você sabe, a van branca que não para de aparecer pelo bairro nos últimos tempos. Não chame a atenção dele. Apague as luzes antes de olhar pela janela. O que exatamente é para eu ver? Dê uma olhada no homem. Talvez você o reconheça. Quero saber por que ele não para de aparecer por aqui. Espero na linha enquanto Lorelei apaga as luzes e vai até a janela. Não tenho ideia de quem seja, diz ela. Me deixe perguntar ao Leury. Ei, Leury, grita ela. Do outro lado da linha, ouço Leury resmungando ao entrar na sala. Por que as luzes estão apagadas? O que você está fazendo? Angela ligou para dizer que a van branca está estacionada lá fora. Você sabe quem é aquele homem? Um momento de silêncio. Então ele diz, não. Por que eu deveria me preocupar? Porque é a terceira vez que essa van aparece aqui esta semana, digo a Lorelei. Angela disse que essa van já apareceu aqui 3 vezes esta semana. Isso é estranho, não é? Você acha que aquele homem está espionando alguém do bairro? Talvez ele seja um detetive particular ou algo assim. Outro silêncio. Leury está pensando a respeito, e ficou esperando que ele faça algum comentário depreciativo sobre nós, mulheres tolas, com nossa imaginação tola. Tenho certeza de que é isso que ele pensa de mim, porque realmente acredita ser muito mais inteligente do que eu. Quando se trata de Scrabble, ele tem razão. Mas é só no Scrabble. Isso não significa que eu esteja errada nesse assunto específico. Para minha surpresa, ouço dizer simplesmente: vou descobrir quem diabos está me espionando. O quê? Leury, grita Lorelei. E se ele for perigoso, isso tem que parar aqui e agora. É a última coisa que eu ouço dizer. Pela minha janela, vejo as luzes da varanda se acenderem e Leury sair correndo pela porta da frente. Ei, grita ele. Quem diabos contratou você? Os faróis se acendem, o motor ruge e a van acelera, disparando noite adentro. Me deixe em paz. Grita Leury. Bem, isso foi inesperado. Eu achava que a van estava ali para vigiar os Green. Não. São eles que têm agido de forma suspeita, que parecem estar escondendo alguma coisa. Agora me pergunto se não estava completamente errada. Talvez não tenha nada a ver com os Green. Talvez tenha a ver, na verdade, com Leury Leopold. Não me atrevo a falar com Lorelei sobre isso. Depois que Leury volta para casa, atravesso a rua e bato na porta de Jonas. Sei que ele está em casa porque o vi pela janela levantando pesos, como sempre faz depois do jantar. Ele abre a porta vestido com seu traje de treino habitual, a camisa encharcada de suor, grudada na pele. Angie, querida, finalmente veio tomar aquele martini comigo. Ignoro a oferta e entro na casa dele. Preciso perguntar uma coisa. Manda. É sobre Leury Leopold. O que você sabe sobre ele? Você mora nesta rua há mais tempo. Deveria saber mais do que eu. Sim, mas você é homem. Que bom que você percebeu. Os homens compartilham entre si coisas que não compartilham com as mulheres. É verdade. Então por que alguém em uma van branca estaria espionando Leury? O que ele anda fazendo? Jonas solta um suspiro profundo. Ai, caramba! Você sabe de alguma coisa. Eu não sei de nada. Nada que eu possa confirmar. Pelo amor de Deus. Ele gesticula para o sofá. Sente-se, Angie. Fique à vontade enquanto preparo alguma coisa para matar nossa sede. Ele vai para a cozinha e eu me sento no sofá. Pela janela que dá para minha casa, noto movimento na casa vizinha. É minha inimiga, Agnes Kaminski, parada na janela da sala, fumando um cigarro e olhando chamente para mim. Embora as pessoas pensem que sou a bisbilhoteira do bairro, esse posto na verdade é de Agnes, e agora ela provavelmente está pensando que Jonas e eu temos um caso. Não posso culpá-la por presumir o pior, porque é exatamente a mesma coisa. Apenas aceno para ela, para que ela saiba que a vi e que não me importo com o que ela pensa. É sempre menos suspeito ser descarada do que sorrateira. Ela me encara e se afasta da janela, sem dúvida bufando de desgosto, como de costume. Da cozinha vem o som alegre do gelo tilintando na coqueteleira. Não. Ele quer matar a sede com um drink, e suponho que terei de tomar um gole também se quiser arrancar alguma informação dele. Jonas volta para a sala carregando habilmente 2 taças de martini bem cheias, cada uma com uma azeitona dentro, e me entrega uma delas. Um brinde, Angie. Um drink. Apenas um drink. Toma um gole. Meu Deus, como é bom. Ele realmente sabe preparar um martini. Então você quer saber sobre Leury, diz ele. Você vai me contar, não vai? Não tenho provas. Apenas suspeitas. Não é algo exatamente punível por lei, como costumávamos dizer quando era das Forças Especiais da Marinha. Sim, eu sei. A questão é que todos os homens são iguais. Pelo menos nós, os homens viris. Estamos sempre avaliando mercadoria. E às vezes fazemos mais do que apenas olhar. Leury tem uma amante. Jonas coloca a azeitona na boca e sorri. Está vendo? Nem precisei lhe contar. Mas e Lorelei? Ele suspira. Triste, não é? O que algumas esposas têm que aguentar.
Afundo nas almofadas do sofá, momentaneamente sem fôlego por causa da revelação. Por que você está tão surpresa, Angie? Eu nunca... Quero dizer, Laurie Leopold, ele dá de ombros. Como eu disse, é da natureza dos homens. Algo que eu, mais do que qualquer outra pessoa, deveria saber. Em última análise, foi por isso que meu casamento acabou, porque Frank me trocou por outra mulher. O que, em retrospecto, acabou sendo a melhor coisa que poderia ter me acontecido, porque, caso contrário, eu não estaria com meu amado Vince. Vince, ele não faria isso comigo, faria? Os homens não são todos iguais, são? Por um momento, sinto uma necessidade urgente de falar com Vince ao telefone, para que ele me assegure de que realmente está na Califórnia, cuidando da irmã. Então penso em todos os homens bons que conheço, como meu genro, Gabriel, e Belry Frost, homens gentis conáveis que não se parecem em nada com Frank ou Laurie Leopold. Supondo que Laurie realmente seja o ser desprezível que Jonas insinua que ele é, observo Jonas, que já bebeu metade do martini e parece muito relaxado e satisfeito consigo mesmo. Como você sabe que Laurie tem outra mulher? Pergunto. A própria Lorelei suspeitou. Ela disse isso para você? Talvez tenha deixado escapar durante um dos nossos cafés da tarde. Como eu perdi isso? É que nos encontrávamos no Starbucks, perto da praia. Apenas conversas inofensivas entre vizinhos, veja bem. Por isso saem do bairro, certamente para que ninguém os veja. Para ser mais específica, para que eu não os veja. Não é de surpreender que isso tenha escapado à minha atenção. Eu me pergunto quantas outras coisas escaparam à minha atenção ao longo dos anos, quando os casos extraconjugais e crimes ignoro por completo porque não enxergo o que realmente está acontecendo ao meu redor. Da mesma maneira que não enxerguei o caso de Frank. No M das contas, sou uma péssima detetive. É deprimente admitir, mas percebo isso agora e me deixo afundar no sofá, desmoralizada. Não vai beber seu martini, minha linda? Pergunta Jonas. Não. Eu empurro pela mesa de centro na direção dele. Pode beber. Você é que sabe. Ele coloca minha azeitona na boca. Não sei por que essa história de Laurie e Lorelei deixou você tão para baixo. As coisas são assim. Quem é a mulher? Com quem Laurie está tendo um caso? Não faço ideia. Lorelei sabe? Não. Acho que era por isso que a Van estava lá, vigiando a casa deles. Aposto que ela contratou alguém para segui-lo. Reunir munição contra ele, para o divórcio. Penso nisso por um momento e percebo que não faz sentido. Quando liguei para Lorelei para falar sobre a van estacionada em frente à sua casa, ela pareceu genuinamente confusa. Não tentou mudar de assunto, nem me disse para ignorar. E em seguida chamou Laurie até a janela para mostrar a ele. Não foi ela quem contratou alguém para vigiá-lo. Então quem foi? Eu me levanto do sofá. Embora tenha bebido apenas alguns goles do martini, sinto os efeitos do gin. Jonas faz um martini muito forte e não só já terminou o dele, como agora está entornando o restante do meu. Ah, não, Angie, já vai embora? Você está bêbado. Estou apenas começando. É isso que me preocupa. Vou para casa. Para o militar das Forças Especiais da Marinha, Jonas não tolera bebida tão bem quanto eu esperava. Seus olhos estão vidrados. Quando saio, ele já está trôpego demais para se levantar do sofá e me acompanhar até a porta. Atravesso a rua de volta para minha casa e, da sala, olho para a vizinhança. Cada janela iluminada é como um diorama da vida de pessoas que eu pensava conhecer. Mas agora me dou conta de quão pouco eu realmente via. Nunca imaginei que Laurie, com aquelas pernas fosse um sedutor leviano. Que Lorelei e Jonas compartilhassem segredos no Starbucks. Ao que parece, eu sou apenas uma dona de casa sem noção. Tão sem noção que nem sabia que meu próprio marido estava me traindo. Vou para a cozinha e me sirvo de uma taça de Merlot. Não sou burra o suficiente para ficar bêbada na casa de Jonas. Não, o lugar de beber muito é na privacidade do meu lar, onde não há ninguém por perto para ver. Sou apenas 9h30. É muito cedo para ir para a cama. Mas para mim este dia já deu. Termino minha taça de vinho e sirvo outra. O que mais estará acontecendo no meu bairro que eu não sei? Os Green ainda são um mistério, com suas persianas constantemente fechadas, seus segredos proibidos para mim por ordem da minha lhai da polícia de Revere. Além disso, a Tricia Talley, que ainda não voltou para casa, e seus pais, Jack e Rick, que ultimamente têm me evitado. Há apenas algumas semanas, Jack pediu minha ajuda para encontrar-a. Agora não quer me ver nem pintada de ouro. Tem alguma coisa acontecendo naquela casa também, algo que destruiu aquela família, e não tenho ideia do que seja. Talvez eu devesse ouvir Jane cuidar da minha vida. Sim, parece um ótimo conselho esta noite. Parar de vigiar os vizinhos, parar de especular, parar de fazer perguntas. Acho que é exatamente isso que vou fazer. Então, ouço o tiro. Capítulo 29. Journey. Às 19h35 a casa já estava quase cheia. Jane observou com espanto enquanto os últimos a chegar procuravam lugares disponíveis no auditório da escola. Quem diria que um concerto de música clássica tocado por uma orquestra de amadores atrairia tanta gente? Ela certamente não esperava estar sentada em meio a 800 pessoas, todas elas aparentemente lendo com atenção o programa. Infelizmente, a última delas com quem Jane queria estar tinha se sentado bem ao seu lado.
Esse sempre foi um dos meus concertos favoritos, desde que ouvi a Orquestra Sinfônica de Boston tocá-lo quando eu tinha 13 anos, disse Alice Frost. Nem todo mundo consegue ser um yo-yo ma, mas é bom ver amadores se esforçando tanto, não acha? É claro, respondeu Journey. Eles estão de parabéns por tentarem. Tão poucas pessoas tentam expandir os próprios horizontes. É por isso que Belry e eu tínhamos que vir hoje, para aplaudi-los. Amadores ou não. Ei, Maura vai tocar hoje à noite, disse Frost, sentado do outro lado da mulher. Não consigo imaginar que ela seja nada menos que incrível. Você já a ouviu tocar piano? Perguntou Alice. Não. Então como você sabe? É que ela é incrível em tudo que faz. Ah, Alice fungou. Bem, é o que vamos ver, não é? Vai ser uma noite muito longa. Jane pegou a mão de Gabriel e sussurrou para ele. Não quer trocar de lugar comigo? E privar você dos comentários? Recompenso você depois. No intervalo, disse ele. No intervalo, nós trocamos de lugar. Não vou aguentar por tanto tempo. Por que você acha que ela não contou nada a vocês sobre esse concerto? Perguntou Alice. Relutante, Jane voltou sua atenção para ela. Você está falando de Maura? Belry disse que vocês descobriram por outra pessoa. Que ela passou semanas ensaiando e não disse uma palavra sobre o assunto. Esse comentário irritou Jane, não apenas porque a fez questionar quão profunda era sua amizade com Maura, mas também porque tinha vindo de Alice. Ela se perguntou que outros segredos Maura estaria escondendo dela. Talvez ela esteja com medo de não se sair bem hoje à noite, sugeriu Alice, e preferia que vocês não testemunhassem. Ela voltou sua atenção para o palco. Lá vem eles, disse ela enquanto os músicos entravam e ocupavam seus lugares. Ainda não havia sinal de Maura, mas Jane viu o Dr. Antrim se instalar em sua cadeira na seção de cordas. Você sabia que os violinos nem sempre foram anados em 440? Perguntou Alice. Jane se virou para ela. 440 o quê? Hertz. É uma curiosidade que li há alguns anos em algum lugar. No século XIX, os violinistas anavam a corda lá a 435 Hz. Não é interessante que mesmo a música clássica não seja estática. Ela se adapta ao ouvido moderno. Ah, aí vem o maestro. Um homem de cabelos grisalhos e smoking subiu ao palco e o público aplaudiu. Esse é Claude Ellison, e ele é um maestro de verdade, não um médico, explicou Alice. Pesquisei o nome dele agora há pouco, pelo celular. Imagino que seja preciso um profissional de verdade para conduzir uma orquestra de amadores. Aplausos romperam mais uma vez, e Jane se virou para o palco, onde Maura tinha acabado de entrar. Ela estava particularmente elegante naquela noite, com um vestido preto de seda cintilante, ao lado do piano de cauda. Sorriu para a primeira lá, onde Daniel Broff estava sentado. Em seguida, com um gesto gracioso, afastou a saia do vestido e se sentou diante do piano. Deixe-nos orgulhosos, Maura. E, ao mesmo tempo, deixe Alice bem irritada. O maestro ergueu a batuta. Os violinistas posicionaram os arcos e começaram a tocar. O celular de Jane vibrou. Ainda bem que tinha se lembrado de colocá-lo no silencioso. Olhou para a tela, para ver quem estava ligando, viu que era a mãe e enou o telefone de volta na bolsa. Agora não, mãe. Tenho que admitir que eles não são tão ruins, comentou Alice. Para amadores. Quando toda a orquestra já estava tocando e a música avançava, em um crescendo rumo ao solo de piano, Maura posicionou as mãos sobre as teclas. Jane ficou tensa, temendo que a amiga cometesse algum erro. Temia isso por causa de Maura e também porque, se Alice continuasse com seus comentários depreciativos, teria que esganá-la. Mas, desde as primeiras notas, Maura estava claramente no controle, os dedos correndo sem esforço pelas teclas. Nada mal, admitiu Alice. Nada mal? Minha amiga é incrível. O celular de Jane vibrou outra vez. Uma mensagem de texto. Ela ignorou. Nada iria distraí-la. Ela se inclinou para a frente no assento, enfeitiçada pela força hipnótica da performance de Maura. Que outros superpoderes você tem e não me contou? Toda a sua atenção estava voltada para o palco, para a mulher que lançava seu feitiço ao piano. Não ouviu o zumbido de mais uma mensagem de texto. Capítulo 30. Angela. Minha ela continua sem me responder. Já enviei 3 mensagens e tentei ligar 2 vezes para ela, mas em ambas as vezes a ligação foi direto para a caixa postal. Ela está me ignorando porque está cansada das minhas ligações, de todos os meus relatos sobre o bairro. Sou uma mãe que já deu alarme falso muitas vezes, e esse é o resultado. Agora que existe um perigo real, ela me ignora. Então, ligo para o departamento de polícia de Revere. Aqui é Angela Rizzoli, da Mill Street. Acabei de ouvir. Olá de novo, senhora Rizzoli. A atendente suspira e reconheço o tom resignado em sua voz. Acabei de ouvir um tiro, bem em frente à minha casa. Tem certeza de que foi mesmo um tiro, senhora Rizzoli? Não foi apenas o escapamento de um carro ou algo assim? Eu sei reconhecer o som de um tiro. E também sei que as pessoas do outro lado da rua têm armas. Imagino que esteja falando dos Green de novo. Não sei se foram eles que atiraram. Só estou dizendo que eles têm uma arma e que alguém na vizinhança efetuou um disparo. A senhora pode me dar mais informações sobre esse fato? Espere, vou apagar as luzes. Não quero que ninguém me veja pela janela. Corro pela sala, apertando os interruptores.
Só quando está completamente às escuras é que vou até a janela e espio lá fora. A primeira coisa que noto é que as luzes dos Green também estão apagadas. Será que não estão em casa? Ou também estão espiando por uma daquelas janelas escuras, tentando avaliar a situação? As luzes de Jonas estão acesas e ele está na sala de estar, totalmente visível, olhando pela janela. Como ex-membro das Forças Especiais da Marinha, era de esperar que ele tivesse cuidado de não ser um alvo tão fácil para um atirador de elite. As luzes também estão acesas na casa dos Leopold, mas não vejo ninguém na janela. Senhora Rizzoli, diz a atendente da polícia. Quase esqueci que ela ainda estava na linha. A senhora sabe de onde veio o tiro. É difícil dizer. Só sei que ouvi. Faço uma pausa quando percebo um veículo estacionado na entrada da garagem dos Leopold. Não é o carro deles, parece o Camaro de Rick Talley. Por que Rick estaria visitando os Leopold a esta hora da noite? Igualmente incomum é o fato de a porta da frente dos Leopold estar aberta, as luzes do hall de entrada iluminando a varanda. Lowry é obcecado por segurança. Nunca deixaria a porta da frente destrancada, muito menos aberta assim uma sexta-feira à noite, permitindo que qualquer um simplesmente entrasse. Tem alguma coisa errada, digo à atendente. Você tem que mandar alguém. Tudo bem. Ela suspira. Vou mandar uma viatura para averiguar. Mas não faça nada, está bem? Não saia de casa. Desligo o cocolar da janela para ver o que vai acontecer em seguida. Do outro lado da rua, Jonas sai de sua casa e fica parado na calçada, olhando de um lado para o outro da rua. Logo depois, Agnes Kaminsky sai de casa e tem a audácia de ficar fumando um cigarro bem na frente da minha janela, sem dúvida para poder me espionar também. Não suporto ficar sem participar da ação. A atendente me disse para não sair, exatamente o que Jane me diria para fazer, mas quando até minha vizinha de 78 anos é corajosa o suficiente para se aventurar lá fora, cá dentro de casa me faz parecer uma covarde. Saio. Agnes me cumprimenta com uma carranca. Angela, diz ela friamente, o que está acontecendo? Por que você não pergunta ao Mr. Universo ali? Olho para Jonas, do outro lado da rua, e ele acena para mim e grita. Quer outro martini? Somos só amigos, digo a Agnes. Ele sabe disso? Jonas atravessa a rua para se juntar a nós. Senhoras, ele nos cumprimenta. O bairro está animado, hein? Você também ouviu o tiro? Pergunto. Eu estava ouvindo música no volume máximo enquanto me exercitava, então não sei dizer exatamente o que ouvi. Eu acho que aquele é o Camaro de Rick Talley, digo. O que diabos ele está fazendo na casa dos Leopold? Jonas suspira. Lá vêm as consequências. Do quê? Franzo a testa para Jonas, que mais cedo tinha sido tão reticente a falar dos Leopold e de seu casamento. Ah, meu Deus! Você está querendo dizer que a mulher era Jack Talley? Que mulher? Pergunta a Agnes. A mulher com quem Lowry está transando. Não tenho autorização para cormar nem negar isso, diz Jonas. Não precisa. A situação já está clara o suficiente para. O estampido de outro tiro nos faz gelar. Ficamos paralisados, ao mesmo tempo que ouvimos Lorelei gritar. Pare! Ah, meu Deus, por favor, pare! É um grito de puro terror, o grito de uma mulher desesperada pedindo que alguém a salve. Não penso duas vezes. Saio correndo em direção à casa dos Leopold. Eu não estou completamente sozinha. Tenho reforços nessa batalha. Alguém tem que salvar Lorelei, e neste momento nós somos os únicos que podem fazer isso. Subo correndo os degraus da varanda e a primeira coisa que vejo pela porta aberta é vidro estilhaçado no hall de entrada. Alguns passos adiante, vejo de onde vieram os cacos. Um porta-retratos quebrado, agora pendurado torto na parede do corredor. Vou até a sala de estar, o vidro sendo esmagado sob meus pés, e congelo ao ver o sangue. São apenas alguns respingos, mas eles se destacam em um contraste chocante com o sofá de couro branco de Lorelei. Sofá que ela uma vez me informou com orgulho que custará $2.000. Lentamente, meu olhar se volta para a fonte do sangue. Lowry, caído no chão, segurando o ombro esquerdo. Ele está claramente vivo e gemendo. Seu filho da puta, você atirou em mim. Você atirou em mim. Rick Talley está de pé diante dele, segurando a arma com ambas as mãos. Seus braços tremem, o cano da arma oscilando em suas mãos instáveis. Por quê? Grita Lorelei, encolhida atrás do sofá manchado de sangue. Por que você está fazendo isso, Rick? Diga a ela. Lowry, ordena Rick. Vamos, conte a ela. Saia da minha casa, diz Lowry. Diga a ela. Os braços de Rick cantensos, sua mira repentinamente certeira, o cano apontado para a cabeça de Lowry. Em pânico, eu me volto para Jonas em busca de ajuda. Só que ele não está ali. A única pessoa atrás de mim é Agnes, curvada no hall de entrada, tossindo muco. Sou a única pessoa que pode pará-lo. Rick, digo com calma. Isso não vai resolver nada. Ele olha para mim, claramente surpreso por me ver. Estava tão concentrado em Lowry que nem percebeu que eu havia entrado na casa. Vá embora, Ange, diz ele. Só depois que você largar essa arma. Meu Deus, você nunca para de se meter no que não é problema seu? Isto aqui é o meu bairro. É problema meu. Abaixe a arma. Ouça ela. Rick, por favor. Implora Lorelei. Eu tenho todo o direito de fazer isso, retruca ele, apontando a arma para Lowry. Ninguém tem o direito de matar ninguém, digo. Ele arruinou a minha vida. Tomou o que não era dele. Lowry bufa. Jack com certeza não se opôs. Não está ajudando, Lowry. Não está ajudando em nada. Do que você está falando, Lowry?
Pergunta Lorelei, sua cabeça surgindo por trás do sofá. Então é verdade? Lowry geme e tenta se sentar, mas cai novamente, a mão pressionando o ombro ferido. Será que alguém pode chamar a porra de uma ambulância? Você e Jack Talley? Vocês dois tiveram um caso? Lorelei deixa escapar, incrédula. Foi uma coisa passageira. E foi há muito tempo. Quanto tempo? Há muito tempo. Quando ela começou a trabalhar na escola. E quando acabou? Lorelei se levanta. Está com tanta raiva agora que parece não se importar com o fato de haver um homem armado em sua casa e ela está completamente exposta. Me diga, que importância tem isso? Tem importância para mim. Há anos. 15, 16, não me lembro. Depois de todo esse tempo, não sei por que diabos estamos falando disso agora. Quem mais, Lowry? Eu preciso saber com quem mais você dormiu. Eu, não, retruca Rick. Eu já sei tudo que preciso saber. Mais uma vez ele levanta a arma. E outra vez eu me meto na discussão. De que adianta matá-lo, Rick? Pergunto, e me surpreendo com o som da minha própria voz. Pareço tão calma, tão controlada. Fico surpreso por estar ali, diante de um homem empunhando uma arma carregada. É uma experiência extracorpórea. Como se eu estivesse atuando acima daquela cena, observando a mim mesma, uma versão mais corajosa e louca de Angela Rizzoli, confrontando aquele homem furioso. Isso não vai resolver nada, mas eu vou me sentir melhor. Será? De verdade? Rick cai em silêncio, pensando. Sim, eles traíram você e isso é péssimo. Mas, Rick, querido, acredite em mim, você vai superar. Sei que vai, porque aconteceu a mesma coisa comigo. Quando eu descobri que meu Frank estava transando com aquela vadia, pode apostar que fiquei furiosa. Achei que minha vida tinha acabado. Se eu tivesse uma arma, talvez tivesse pensado em usá-la, assim como você. Mas, em vez disso, eu me levantei, sacudi a poeira e encontrei Vince. E agora olhe só para mim. Estou mais feliz do que nunca. Você também vai conseguir. Não, não vou. A voz de Rick falha e seus ombros se encolhem. Ele parece estar se dissolvendo bem diante dos meus olhos, todo seu corpo derretendo como cera de vela. Não vou encontrar mais ninguém. Claro que vai. Como você sabe, Angie, é claro que você não teve nenhuma dificuldade de seguir em frente. Você ainda é uma mulher bonita. Mesmo no meio daquela crise, com uma arma carregada pronta para disparar a qualquer momento, sou fútil o suficiente para apreciar o elogio, mas não posso perder tempo com isso. A vida de Lowry está em jogo. Uma sirene soa ao longe. A polícia está a caminho. Só preciso manter Rick falando até eles chegarem. E Tricia, pergunto, você quer que a sua filha sofra, tendo que conviver com o que o pai dela fez? O pai dela. Em vez de acalmá-lo, minhas palavras parecem enfurecê-lo ainda mais. Ele me encara com olhos selvagens, a arma balançando em um arco descontrolado que passa por Lorelei, por mim, pela parede de volta a Lowry. Eu achei que fosse o pai dela. Olho para Lowry, que está caído no chão à nossa frente, depois olho de volta para Rick. Nossa, isso é ainda mais complicado do que eu imaginava. De repente, entendo porque Tricia está com tanta raiva da mãe. Porque ela fugiu e agora se recusa a falar com Jack. Tricia sabe que a mãe traiu Rick. Claro que sabe. A sirene está mais perto. Só preciso mantê-lo falando um pouco mais. Você ama Tricia, não ama? Pergunto a Rick. Claro que amo. Você a criou. Em todos os sentidos que realmente importam, ela é sua de verdade, não dele. Rick olha com amargura para Lowry. Ela nunca vai ser a dele. Espere um minuto, diz Lorelei. Lowry é o pai dela. Todos nós a ignoramos. Mantenho minha atenção onde ela tem que estar, no homem que segura a arma. Pense no futuro dela. Rick, digo, você precisa estar ao lado de Tricia. Precisa vê-la se formar, se casar, ter um bebê. Ele soluça. Tarde demais. Eu vou para a prisão por isso. Lowry grunhe. Pode apostar que vai. Cala a boca, Lowry, sibila Lorelei. É só um ferimento. Digo, você vai cumprir uma pena curta e depois vai estar livre. Vai poder apoiá-la. Mas você tem que deixar Lowry viver. Rick balança para frente, o corpo sacudido pelos soluços. Lentamente, eu me aproximo dele. A arma está pendurada em sua mão, o cano apontando para o chão. Passo um dos braços em volta de seu ombro para abraçá-lo. Com a mão livre, retiro cuidadosamente a arma da mão dele. Ele se rende sem resistir e cai de joelhos, chorando. Fico de coração partido ao ouvi-lo soluçar daquele jeito. Só o que posso fazer é continuar abraçando, o rosto pressionado contra o meu ombro enquanto suas lágrimas encharcam minha blusa. Esqueço que ainda estou segurando a arma. Só consigo pensar naquele homem arrasado, tremendo em meus braços, e no que ele vai ter de enfrentar. Ele pode ter atirado em Lowry, mas pelo menos não o matou. Vai para a prisão por um tempo, suponho. Vai perder o emprego, e Jack provavelmente vai se divorciar dele. Mas um dia ele vai sair da prisão como um homem livre. E se ela dele, Tricia, não for a garota arrogante que às vezes parece ser, ela vai estar esperando para ajudá-lo a reconstruir a vida. E eu também vou tentar ajudar. Sei tudo sobre decepções, e como sobreviver a elas. Ele vai precisar de uma amiga, e isso eu posso ser. De repente, passos ecoam pela casa. Uma voz grita, largue isso, senhora, largue a arma. Eu me viro e vejo 2 policiais da polícia de Revere com as armas apontadas para mim. Eles são jovens, estão nervosos. Um perigo. Eu tinha esquecido que ainda estava segurando a arma. Bem devagar,
Coloco-a no chão. Agora afaste-se da arma. Deite-se de bruços com o rosto no chão. Grita o policial. É sério. Penso. Você realmente vai obrigar uma senhora a se deitar no chão? Nesse momento, Agnes intervém. Ela entra na sala com seus sapatos ortoédicos e coloca todos os seus 50 quilos entre os policiais e eu. Não se atrevam a apontar a arma para ela. Rapazes! Ordena ela com sua voz de fumante. Não estão vendo que ela é uma puta heroína?